crianças! Estava aqui lendo no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, um texto muito interessante que diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será bem recompensado. Você já parou para pensar que as palavras que nós falamos, elas podem fazer bem ou elas podem fazer mal àquelas pessoas que nos escutam? E mais ainda, mais importante ainda, é que as palavras que nós falamos, nunca mais a gente consegue retirar ela. Então, uma vez que nós falamos algo, essas palavras ficam marcadas para sempre. Para isso, eu trouxe aqui só para a gente lembrar melhor do que eu estou falando para vocês. Um prato que vai representar a nossa vida espiritual e uma pasta de dente que vai representar as nossas palavras. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu lancei aqui várias palavras. E muitas vezes nós falamos demais ou falamos coisas em momentos inoportunos que podemos nos arrepender depois. E aí nossas palavras, elas podem magoar, ferir, machucar aquelas pessoas que estão nos escutando. Será que é possível tirar essa pasta de dente, esse creme dental aqui, e colocar de volta no tubo? Eu vou tentar aqui, tá? Ó. Eu não consigo mais retirar e colocar no tubo novamente, porque a pasta já foi espalhada, né? E o tubo, ele não consegue mais receber o que foi tirado de dentro dele. Assim também a nossa palavra. Uma vez falada, elas não voltam mais e elas podem marcar para sempre. E a história de hoje vai falar de um homem que soube usar muito bem as suas palavras e no futuro ele não precisou se arrepender delas, porque ele nem chegou a falar. Ele soube o momento exato de falar e o que de fato ele deveria falar. E ele foi muito abençoado por isso. Vamos ouvir a nossa história? Você já se sentiu sozinho numa situação desesperadora? Sabe aquelas situações que a gente não sabe como resolver e parece que não tem ninguém para ajudar? É nessas horas que Deus ele quer que a gente venha confiar nele. Nossa história de hoje fala de um homem chamado Jó. Ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando diziam que ele devia desistir. As coisas pareciam desesperadoras, mas não eram. Numa terra muito distante, chamada Uz, havia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, reto, ele era também temente a Deus e desviava-se do que era mal. Jó ele tinha uma família bem grande, formada por sua esposa, tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía muitos empregados. Jó era muito rico. Ele possuía 7.000 ovelhas. Ele também tinha 3.000 camelos, 500 jumentos e 500 juntas de boi. Todas as pessoas gostavam dele, porque ele era uma pessoa boa, que ajudava a todos que podia e amava muito a Deus. Certo dia, os anjos vieram perante Deus e entre eles também estava Satanás. Deus perguntou de onde é que ele vinha. Ele respondeu que estava a passear pela terra. Deus perguntou: você viu meu servo Jó? Na terra não tem homem como ele, tão bom e honesto. Jó é temente a Deus e afasta-se do mal. O inimigo ficou meio assim e disse assim: é à toa que Jó teme a Deus? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz. Mas se tirar tudo que é dele, verá que ele blasfemará contra ti. Mas sabe, crianças,
Isso era mentira. Deus sabia que Jó era fiel a ele, não importava o que acontecesse. Então, para mostrar como era mentira, o Senhor disse que ele podia fazer o que ele quisesse com as coisas de Jó, com tudo que ele tinha, só não podia tocar no corpo dele. Então ele saiu da presença do Senhor e até que um dia um mensageiro, seu servo, apavorado, chegou diante de Jó e disse: os bois estavam no campo e os jumentos pastando do lado, e vieram alguns ladrões e roubaram tudo que estava lá, e ainda mataram todos os seus empregados. Enquanto o moço ainda estava falando, outro empregado veio e desesperado disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos e levaram os camelos, tiraram a vida também de todos os empregados, só eu consegui escapar. Antes que o segundo empregado terminasse de falar, outro entrou na sala e disse: fogo do céu desceu e matou todas as ovelhas. E eu fui o único que escapou. Enquanto Jó pensava nos desastres que tinha acabado de acontecer com ele, outro empregado entrou, quase sem fala, e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do seu irmão mais velho. Veio um vento que vinha do deserto, tão forte, mas tão forte, que derrubou a casa em cima deles e ninguém sobreviveu. Coitado de Jó, perdeu os empregados, perdeu o dinheiro, perdeu quase tudo. Jó ficou tão triste, mas tão triste, que rasgou as suas roupas e raspou todo o seu cabelo. Então ele caiu no chão e adorou a Deus, dizendo: vim ao mundo sem nada e morrerei sem nada. O Senhor me deu tudo que eu tinha e ele o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo, não é? Jó não se queixou nem ficou zangado com Deus. Vocês não acham que Jó tinha problemas demais? É claro que tinha, mas Satanás ainda não parou por aí. Ele achou pouco tudo que tinha acontecido. E ele foi novamente até o Senhor e disse: Jó só estava sendo fiel porque tinha saúde. Então o Senhor permitiu que Satanás fosse novamente ao encontro de Jó. E sabe o que aconteceu com Jó? Jó ficou cheio de tumores por todo o seu corpo, da cabeça até a ponta dos pés. Em suas mãos também tinham. E ele não conseguia nem sentar. Eram tumores malignos. O sofrimento de Jó era tão grande que sua esposa não aguentou mais ver aquilo. Em um momento de desespero, ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não deu ouvidos. Ele não quis ficar zangado com Deus. Ao invés disso, ele disse: você está falando como uma louca. Será que nós vamos receber o bem de Deus e não vamos receber o mal? Jó acreditava que Deus sabia o que era melhor. Ele suportou pacientemente o sofrimento e continuou sendo fiel. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, também foram até Jó. Quando viram naquela situação, quase não reconheceram. Eles também ficaram tristes, rasgaram suas roupas, lançaram o pó ao ar e choraram muito. Eles ficaram 7 dias olhando para Jó sem saber nem o que dizer, pois viam que a dor era muito grande.
Depois desses dias, seus amigos, ao invés de falar palavras de consolo, começaram a dizer: Jó, você deve ter feito alguma coisa muito ruim e Deus está castigando você. Deve ser muito mal para receber um castigo tão grande assim. Imaginem Jó nessa situação, sofrendo tanto e ainda sendo acusado de fazer maldades. Desse jeito, a visita dele só serviu para deixá-lo ainda mais abatido. Jó sofreu quando seus amigos ficaram contra ele e disseram que ele havia pecado. Achavam que ele merecia sofrer. Ele achou que Deus também estava contra ele, fazendo ele sofrer e não ouvindo suas orações. Jó se sentiu desesperado, clamou em sua dor. Na hora de maior sofrimento, quando não tinha ninguém para apoiar, ele voltou-se para Deus, com fé e confiança nele. Jó clamou por respostas para seus problemas. Embora não tivesse recebendo qualquer resposta, ele continuou buscando, agindo corretamente e orando. Depois de muita persistência, pois nessa altura Jó já estava com a confiança abalada, o Senhor respondeu com perguntas. Mas tia, ele perguntou a Deus, pediu respostas e Deus respondeu com perguntas? Deus estava perguntando a Jó sobre tudo o que ele tinha criado. O que ele queria fazer com isso? Ele queria mostrar a Jó quão grande ele era, que ele era o Criador. Ele queria mostrar e lembrar a Jó da sua sabedoria e grandeza. Todas as perguntas feitas a Jó o ajudaram a pensar que somente Deus é quem controla tudo que tem vida. Jó conversou com Deus e percebeu que era fraco e pecador. Necessitava de ajuda de Deus para enfrentar as provações. Ele agiu com paciência e foi recompensado. O Senhor mandou que Jó oferecesse sacrifícios pelos seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Ele pediu que orasse para que eles não fossem castigados. Então Jó orou pelos seus amigos e eles foram perdoados. No tempo certo, no tempo oportuno, Deus mudou a sorte de Jó. Ele devolveu em dobro tudo que Jó havia perdido. Tudo que Satanás havia tirado de Jó. Lembram que Jó ele tinha 7.000 ovelhas? Jó agora tinha 14.000 ovelhas. Jó possuía 3.000 camelos, agora Jó tinha 6.000 camelos. Jó possuía 500 jumentas, agora Jó tinha 1.000. E também tinha 1.000 juntas de boi. Deus também curou ele da doença. Tirou todos aqueles tumores malignos que deixavam Jó doente. E também o Senhor o abençoou, lhe dando 7 filhos e 3 filhas. Jó também teve muitos empregados e muito dinheiro. O Senhor abençoou o fim da vida de Jó, mais do que o princípio. Ele viveu 140 anos. Agora ele só tinha motivos para sorrir. Seu cabelo cresceu novamente. E ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Jó, ele passou por momentos bem difíceis, não foi? Ele perdeu seus filhos, os animais que ele tinha, o dinheiro, os empregados, perdeu o apoio da sua família, da sua esposa e dos seus amigos. Ele se sentiu sozinho. E mesmo assim, Jó, ele continuou, sendo íntegro e teve paciência, aprendeu a confiar no Senhor. E que nós possamos ser assim como Jó.
que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos ser pacientes quando os nossos problemas vierem e que essas situações nos ajudem a cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, né? Quando o problema chegar, peça ajuda a Deus, ora ao Senhor, busca o Senhor, assim como Jó. Bom, crianças, agora nós vamos para o nosso desafio da semana. Para a turma do jardim, o desafio será criar um acróstico. Tia, o que é isso? Vocês vão pegar uma folha de papel, pode ser folha de ofício ou do caderno, e copiarem a palavra confiar. Assim, do jeito que a tia fez, uma letra embaixo da outra. C-O-N-F-I-A-R. E então, para cada letrinha da palavra confiar, vocês vão escrever razões pelas quais nós devemos e podemos confiar em Deus. Por exemplo, nós podemos confiar em Deus porque Ele é companheiro, porque Ele é onipotente, porque Ele não muda, porque Ele é fiel, porque Ele é imortal, porque Ele é amor e porque Ele é refúgio. O interessante é os papais ajudarem as crianças, né, mas permitirem que cada criança elas deem a ideia de que palavrinha usarem para cada letrinha da palavra confiar, e assim vocês montarem um acróstico. Lembrando que tirem fotos, mandem pra gente esses registros das atividades de vocês, tá bom? Para a turma dos juniores, a atividade de vocês, o desafio dessa semana é a caixa da aceitação. Tia, o que eu vou fazer com essa caixa? Pode ser uma caixa de sapato, uma caixa que você tiver na sua casa. Aqui é porque a tia tinha essa caixa vazia, então a tia pegou ela para utilizar. A caixa da aceitação. Vocês vão colocar dentro dela situações, problemas pelos quais vocês podem estar passando ou enfrentando durante esse período aí em casa. Qualquer problema que vocês estejam passando. Então eu aceito agir, eu aceito trabalhar de Deus na minha vida através desse probleminha aqui. Então vocês vão pegar uma folhinha de papel, pode ser uma folhinha pequena ou mais de uma folha, se vocês quiserem escrever mais de um problema, escreverem esse problema e vocês vão colocar dentro da caixinha da aceitação. E em seguida vocês vão orar por aquele problema que vocês colocaram aqui, né? Como eu disse, aceitando o agir e o trabalhar de Deus sobre esse problema, sobre essa situação. O interessante seria que essa atividade fosse feita com toda a família, né? Pode ser até um momento tirado pela família para fazer um período de oração por problemas e situações que vocês possam estar passando, ok? Esses são os nossos desafios. Espero que vocês estejam bem e beijo. Olha eu aqui de volta com uma atividade extra, e essa atividade se chama dar tempo ao tempo, né? Mais fácil do que ensinar a uma criança que ela precisa esperar por outra ou até mesmo por um adulto, é mostrar a ela ter essa paciência através das coisas da natureza. Afinal de contas, ninguém pode discutir com o tempo, né? Com a chuva ou com o sol, certo? Então, plantar é uma atividade muito divertida e que também vai ensinar a ela justamente essa questão da espera. E a atividade é justamente pegar algo, por exemplo, como o feijão e plantar o feijão, né? Pode ser um grãozinho de feijão colocado dentro de até mesmo enrolado num algodão e esperar ficar aguando esse feijão e esperar para ver a questão do crescimento deles. Ver quanto tempo ele vai demorar, né? Nada vai acontecer, o feijão não vai crescer de uma hora para outra como a gente pode até mesmo querer. Então a gente vai ter que ter a paciência e o cuidado de esperar que esse feijão ele cresça. E assim nós podemos ensinar as nossas crianças, né, com uma pequena atividade como essa de plantar um feijão, a ter paciência, a esperar no cuidado e nos planos do Senhor, ok? Beijos e até a próxima!